Arthur Morrison, ele falou um negócio importante, né? A diferença entre direito natural e lei natural, que vai ser essencial para discutir essa questão, né? Bom, primeiro existe a justiça, a virtude da justiça. E essa virtude da justiça, ela está baseada em princípios gerais de justiça, de dar a cada um o que é devido. O direito, ele vai se ocupar da justiça em casos concretos, não dos princípios gerais. Isso é muito importante para não haver ativismo judiciário. Porque se o juiz resolver modificar os princípios da justiça e fazer valer os princípios gerais no caso concreto, ele vai começar a relativizar aquilo que é de cada um individualmente. E não dá para construir nada se nós relativizarmos a dignidade do indivíduo. Por isso que o papel do juiz não é ficar fazendo ativismo judiciário, é resolver o problema no caso concreto. Aí entra a pergunta, qual é o objeto do direito? É a justiça. Ele vai aplicar em casos concretos. A função legislativa é outra. A função legislativa é organizar melhor a sociedade, reduzindo as incertezas jurídicas, os custos de transação, através de leis justas que vão ordenar a sociedade ao bem comum, segundo esses princípios. Então, a lei natural é uma função legislativa e o direito natural é uma função judiciária. Basicamente é isso. O problema é quando nós perdemos a conexão que existem essas funções dentro de uma hierarquia. A separação entre as três funções é errada. Porque o rei dos reis, Jesus Cristo, ele tinha as três funções. Executiva, que é o munus real, a judiciária, que é o munus sacerdotal, e a legislativa, que é o munus profético. Desculpa, a judiciária é o munus profético e a legislativa é o munus sacerdotal. Todos os reis medievais, eles tinham as três funções. O que impedia ele de ser um ditador é que o escopo dele era muito limitado. Ele não podia atropelar as instituições menores de governança, a baixa nobreza, os chefes de família. O César romano, por mais ditador que ele fosse, ele não podia invadir o poder do pátria familias dentro da sua vila. Então, mesmo ele tendo as três funções acumuladas, aquilo era muito limitado. Quando existe uma separação das funções, começa a ter uma dissociação entre essas funções, legislativa, executiva e judiciária, da moral. E a moral absoluta era o grande princípio unificador. Aí começa uma disputa de poder, quem tem mais influência, quem manda mais. E aí entra um sujeito que foi terrível para o pensamento político, que é o Maquiavel. O Maquiavel vai dizer com todas as letras que moral é uma coisa e política é outra. Isso é uma ruptura total com a tradição filosófica. Porque na tradição filosófica, a política era um ramo da ética. Quando Maquiavel vai falar que a arte política é simplesmente a arte do poder, fazer o que lhe for conveniente, independentemente de considerações morais, aí acabou. Aí ele começou a romper o Ocidente. Isso vai sair da política e vai contaminar o direito. O direito vai virar uma ciência de conveniência, de politicagem. O ativismo judiciário não está só no juiz abusador, sem citar nomes, né? O ativismo judiciário está também na ideia da torta filosofia do direito, onde você vai usar o direito para fazer politicagem e não para aplicar a justiça em caso concreto. Nisso aí a gente concorda também. E eu realmente vejo que as leis aqui no Brasil estão cada vez piores, porque se você pegar todas as leis que foram aprovadas recentemente no Congresso, você vai ver que as leis são principiológicas agora. Ela tem um início que fala assim, nós queremos um mundo melhor, queremos não sei o que lá, não sei o que lá. E isso basicamente é a destruição do positivismo, né? A ideia de que justamente você vai escrever exatamente o que é certo e o que é errado, para ninguém ter dúvida. Agora você não tem mais isso. O legislador colocou lá que o princípio é esse, o princípio é esse. Mas se tem um princípio, não é uma lei, não é uma regra, não é uma norma, né? Então, ou seja, acaba desvirtuando por culpa do judiciário também. Eu concordo que o problema que a gente tem hoje da justiça excessiva, dos juízes estarem se excedendo, não é só dos juízes, é também do judiciário do legislativo brasileiro, que tem feito leis muito ruins, né? Esse tipo de coisa conta muito. E outra coisa que eu acho muito interessante colocar também como é que é curioso, né, que as áreas do direito, que são as áreas que mais tendentes para o justnaturalismo, que você pega, por exemplo, teoria dos contratos, é a mesma em tudo quanto é direito do mundo. As outras áreas, que são as áreas menos afeitas ao direito, que mais puxa para o lado do Maquiavel, que é só pelo Estado mesmo, que é, por exemplo, eleição e tributária,
cada país é de um jeito, é totalmente diferente de um país para o outro, assim, muda completamente a coisa. Como é que é curioso isso, né? Para você ver como é que os países todos, mesmo quando vão para o positivismo, eles acabam seguindo basicamente a lei natural, ou se aproximando da lei natural, buscando coisas que fazem sentido, que tem regra, que é basicamente aquela ideia de você positivar o que já é a lei natural. Você tem a base da lei natural e você positiva aquilo para ter uma lógica na aplicação daquilo ali. O grande problema é quando isso vira um monte de lei... Isso. A torta é direito, né? Que não tem nenhuma base natural, não tem nenhuma base nisso, que é, por exemplo, a questão de impostos, né? Imposto é o governo se pegando dinheiro das pessoas, não tem nenhuma base nisso daí na lei natural, né? Ao contrário, é a parte que é justamente antinatural. É roubo, né? Imposto é roubo. E aí entra o legalismo, né? Se está na lei, então é justo. Tem que pagar imposto. Se está na lei, é justo, né? O próprio apartheid estava na lei. O apartheid estava na lei. Escravidão estava na lei. Escravidão estava na lei. Era legal. E aí, só porque está na lei, uma pessoa assinou lá, então é como se fosse moralmente aceitável.